Existem várias coisas além da produção da música que podem influenciar no desempenho dela. Pode ser um viral, uma dança viral que teve ali na música do K-pop, uma parte bem chiclete, bem viciante. Até mesmo acidentes em palco podem viralizar a música. É que a gente vai falar de polêmicas que afetaram as músicas do K-pop, mas no caso afetaram negativamente. Então vamos ter questões políticas que afetaram a música, mais do em que o hype e polêmicas afetaram a recepção da música e não o desempenho em si. Um grupo que estava no topo e teve uma queda por conta de uma polêmica envolvendo a história coreana e basicamente artistas azaradas da Cube Entertainment. Polêmicas que afetaram as músicas do K-pop, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se você já tá acompanhando o canal aí, meu amigo, vamos lá, se inscreve. Botão vermelho aqui, é muito fácil, não é difícil. Não preciso fazer tutorial pra isso, né? Vamos lá. Se inscreve aí que vai me ajudar muito, a gente tá crescendo tchucu-tchucu, mano. E agora bora pra recomendação de música já. Lançamento solo da ex-integrante do Mizei, a Faye. O nome do single é Fantasy. E eu acho que muitos vão concordar aqui que a música é boa, o som é bom, tudo tranquilo, mas foi extremamente hateado no YouTube. Isso você vê lá, o tanto de dislike que teve. Mas antes que achem que é por causa da música e que eu tô só passando o pano pra música, não é a música, pode ter certeza. Tem a ver com política. Olha só que legal, política. Nossa, adoro tanto. Ai, bom, vamos tentar explicar da melhor forma aqui. O Mar do Sul da China contempla uma área de cerca de 3.500.000 km² no Oceano Pacífico, onde estão situadas pequenas ilhas que formam arquipélagos e são objeto de competição entre uma gama de nações asiáticas. A presença de reservas de bilhões de barris de petróleo ali já foi comprovada, além de ainda maiores reservas de gás natural. Os principais territórios pleiteados são as Ilhas Paracel e as Ilhas Spratly, sobre as quais a China também detém. O país alega a existência de uma linha de 9 traços, cujo fundamento é a presença histórica desde o período imperial de pescadores chineses na região, e que demarca o território reivindicado. Durante alguns anos, a China construiu ilhas artificiais ao redor de recifes na tentativa de consolidar a presença e reafirmar a demanda por autoridade do local. Mas aí, em 2016, a Corte Permanente de Arbitragem em Haia decidiu a favor de uma demanda das Filipinas, declarando que a China não possui base legal para suas reivindicações. Tipo, teve toda uma treta envolvendo a China e as Filipinas no ano de 2016. Se eu não me engano foi em 2016. Tava tendo toda essa treta e muita gente não concordava com o lado da China. Só que a Faye foi lá e apoiou o país dela. Deu ruim, porque ela deu um tiro no pé praticamente. Isso realmente foi gigantesco para algumas pessoas e a música foi bombardeada de hate. Mas do mesmo jeito, charteou bem lá na Coreia. A Billboard nomeou como uma das top 20 músicas do ano. Mas assim, do mesmo jeito, como eu falei, ela deu um tiro no pé, se posicionando nessas questões políticas. É triste pra todo mundo que trabalhou nessa música, né, mano? Porque poderia ter tido um resultado muito melhor no mundo inteiro se não fosse isso. Que alguns vão concordar comigo. A música solo da Jennie, pra muitos, e pra mim também, é uma música boa, uma música decente, certo? Mas não é nenhuma obra-prima que veio dos céus. Tipo, é bom. É bom, mas dado o grupo que ela veio e por ela mesma ser muito influente, o hype em cima desse solo foi estrondoso, tanto positivo quanto negativo. Positivo talvez porque era o primeiro solo do grupo Blackpink, o grupo feminino super conhecido e tudo mais. E o negativo por conta daquela polêmica dela ser preguiçosa nos palcos e tudo mais, que eu acho que vocês lembram, né, disso. Deu uma estourada isso, muitos youtubers falaram, eu não falei porque eu caguei pra isso. Isso tudo eram coisas recentes quando lançou a música. Tava no topo isso. Então a recepção inicial da música foi uma divisão de opiniões brabas, assim. Eu até entenderia se fosse um single do Red Velvet, um single do FX, que basicamente é tudo experimental. Então muita gente discute sobre, mas como eu falei no início, Solo é uma música chiclete, normal. É boa, muito bem feita, mas é normal. Também começou a surgir comparações com Gashiná, tá ligado? E aí só ladeira abaixo, né? Então eu creio que esse solo dela foi afetado sim de alguma forma.
E tirando todos esses fatores que eu falei aqui, o extremo hype, polêmica de ser preguiçosa, entre outras coisas, a recepção com certeza ia ser muito melhor. Então não confundam aqui, eu não tô falando que a música não fez sucesso. Isso não é o que eu estou abordando aqui no caso da Jenny. Eu tô falando que a recepção poderia ser normal para uma música pop normal. Entenderam? Esse aqui eu já citei em alguns vídeos e cito de novo, porque é meu grupo Ultimate, daí eu encho o saco mesmo. A.O.A. antes de Good Luck era um exemplo de grupo famoso e gigantesco, assim, a gente pode dizer. Grupo no topo. Primeiro tinha lançado Miniskirt, depois Short Hair, depois Like a Cat, aí seguiu com Heart Attack, que é o maior single delas até hoje. E elas estavam na boca do povo, mano. Era realmente um grupo muito importante pra Korean Wave. Aí, antes de lançar o seu tão esperado comeback de Good Luck em 2016, elas estavam fazendo um reality show lá, e aí aconteceu o apocalipse nessa bagaça. Aconteceu a pior coisa da carreira do A.O.A. inteira. A Jimin e a Sohyun basicamente foram criticadas pela falta de conhecimento da história coreana. Elas estavam numa brincadeira ali e elas tinham que reconhecer uma figura importante para a história coreana. Só que elas não adivinharam quem era, não conseguiram lembrar. Dificilmente alguém aqui no Brasil daria importância para uma coisa assim e iria fazer tanta alarde quanto os coreanos fizeram nesse caso, que a gente tá, pô, dane-se. O cara não sabe, ele só não sabe. Mas lá os coreanos são muito patriotas e o passado deles, eles têm meio que orgulho e tudo mais, então poxa vida. Então obviamente eles tacaram um pau hard nelas, foi um inferno. E isso é muito culpa de quem tava produzindo esse reality show também. Porque a Jimin e a Sohyun, elas pediram pra tirar isso do programa, porque elas sabiam da repercussão que isso ia ter. Elas falaram, poxa, não coloca isso não, que vai dar ruim. E os caras da produção ouviram ela? Não, eles estavam assim, ó. Quê? E consequentemente, por causa disso, começaram a jogar um hate absurdo nelas. Absurdo. Era muito hate e até hoje sobrou um pouco. Mas depois das desculpas que elas deram, chorando e tudo mais, o povo começou a parar de xingar elas. Mas até hoje eu vejo gente comentando coreano com a Jimin ali, falando que ela é burra e com a Sohyun também. Então é complicado, mano. Isso foi uma polêmica e tanto. A FNC ficou com tanto medo que resolveu parar mais cedo as promoções da música, fazendo com que o desempenho da música fosse bem menor do que poderia. E pra vocês terem uma noção, elas ficaram durante mais de um ano sem fazer nada. Daí lançaram Excuse Me Bing Bing, e aí não teve um desempenho tão bom inicialmente, só que a Excuse Me foi um sleeper hit, ou seja, deu uma estourada depois de muito tempo. E no ano seguinte elas lançaram Bingo Bango, que foi um hit direto. Agora elas vão participar desse bagulho do Queendom, que eu vou acompanhar. E vamos ver no que vai dar isso aí, né? E provavelmente elas vão fazer comeback, então tomara que seja um hit também. Agora vamos falar de CLC com Hobgoblin. Apesar dela ter chamado muita atenção internacional, teve coisas negativas em relação a essa música que eu vou contar um pouco aqui. Vamos voltar lá no debut pra gente explicar. Logo na época que elas debutaram, elas já começaram a ser boicotadas, porque a Cube tava manchada com o público coreano. Já nessa época, hein? A galera tava pistolaça e esse foi meio que o ponto de partida para as pessoas não darem a mínima pro CLC. Daí veio outros fatores pra galera começar a criticar o grupo. Chegou duas integrantes novas, uma delas estava no Producer 101 e aí eles resolveram colocar ela do nada e meio que a Cube nem ligava pra ela lá no Producer, ou seja, eles já estavam esperando que ela vazasse, eles não estavam botando fé que ela ia ir pra frente no programa. Aí chegamos em Hobgoblin finalmente, depois de tantos comebacks falhos. Foi surpreendente esse comeback, porque trouxe uma coisa que o CLC nunca testou, aí deu uma variada, foi diferente. Mas aí que tá o ponto, quando isso lançou, existiam fãs de 4Minute órfãos, recém-órfãos. E a Cube achou genial fazer algo que lembrasse os dois últimos comebacks do 4Minute. Que delícia, né, Cube? Adivinha o que aconteceu? A recepção de muitos lá foi negativa e afetou o desempenho da música. Mas não foi só isso, obviamente, que afetou. Tem outros dois fatores que eu vou falar. O primeiro, quando lançou essa música, tinha um dorama chamado Goblin, que tava fazendo sucesso. E aí, alguns internautas com 200 QI falaram o seguinte: poxa, estão usando o nome Goblin porque elas querem levantar a música, porque esse nome tá trending. Com certeza é isso.
vão tacar hate. E também tem outra coisa, muitos não acharam essa música public friendly. Geralmente quem lança música que não é public friendly é o Red Velvet, esses grupos maiores que tem um fandom gigantesco. E se eles lançarem uma música que não é public friendly, não vai acontecer nada com elas, porque eles já têm o fandom estabelecido. Agora CLC, meu amigo, elas não têm um fandom gigantesco estabelecido. Então vão tacar pau, vão falar: quem são essas meninas aí fazendo carão? Quem são essas meninas aí fazendo, bancando as top? Então foram um combo de fatores pra fazer essa música ter um desempenho fraco. Que triste, né? Uma pena. Porque com certeza não é uma música ruim, na minha opinião, né? Não sei. Vocês gostam dessa música? Comenta aí. Na verdade, uma pergunta melhor. Vocês gostam de CLC? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. É nóis! Me segue nas redes sociais, @TKSan, tá na descrição. K-Pop é good.